Olá a todos e todas, espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou compartilhar um pouco de alguns conhecimentos sobre redes de atenção à saúde. Para isso, eu organizei uma apresentação. A ideia é que seja algo sucinto, que no final vocês possam complementar estudos e leituras a partir do que eu vou disparar aqui nessa conversa. Então vamos lá. Meu nome é Carlos, né? Professor da Universidade Federal de Santa Catarina, campus Araranguá. Vou falar então sobre a temática de rede de atenção à saúde. A ideia da aula é falar sobre os marcos históricos e fundamentais, apresentar conceitos, características, organização das redes de atenção à saúde e, por fim, trazer uma discussão, problematização sobre rede de territórios vivos e fazendo essa intersecção entre alguns tipos de modelo e perspectivas, noções sobre rede. Vocês já sabem, né, que a gente está num sistema de saúde altamente complexo e que para isso também há respostas complexas. Nós somos mais de 5 mil, bem mais de 5 mil municípios no Brasil, distribuídos num espaço geográfico extenso, e que há uma diversidade socioeconômica, cultural, e isso impõe, ou de alguma forma, nos aponta a necessidade de criarmos arranjos capazes de atender essas necessidades da população e seus problemas, afinal, são muitos, de acordo com as suas características específicas, né? Então, esse é um pouco o mote da Constituição da perspectiva de redes. Historicamente falando, então, dá para se dizer, e alguns autores o consideram, né, que o Dawson produziu um relatório. O Dawson é um médico inglês, ele participou na organização da Primeira Guerra Mundial de uma série de serviços, né, naquele tempo, e essa ideia de organização regionalizada é o que a gente pode chamar de embrião para a discussão de redes em saúde. Diferente de outros modelos, né, que pensam a saúde. Ele também entende que as ações deviam ser coordenadas por médicos generalistas, que atuassem, então, nesse contato com o indivíduo e comunidade, e que houvesse uma integração entre medicina preventiva e curativa, porque há outros modelos, né, que eu não vou aqui detalhar, mas como o modelo flexeniano, em que aponta esse distanciamento entre uma coisa e outra. Valoriza o trabalho multiprofissional e entende que a vigilância dos riscos pode promover, então, o cuidado preventivo e, portanto, reduzir, inclusive, custos para o Estado. Lembrando que o modelo inglês, de sistema de saúde também, ele é universal, né, assim como o nosso sistema único de saúde brasileiro. Vocês vão ver na imagem um pouco a concepção sobre entender que o território, ele é uma necessidade que se dá a partir dos seus contextos, né? E que isso é uma combinação de fatores. Então, para se estabelecer um cuidado integral, é preciso entender esse vasto campo onde está inserido o serviço de saúde, e aí o Dawson, então, propõe esse arranjo, vamos dizer assim, de um sistema que se propõe ter vários pontos, e esses pontos, então, combinados, podem facilitar a integração desse cuidado. Estou fazendo uma ideia sucinta e breve, para vocês entenderem que a população, a comunidade, estando mais perto desses serviços, pode ter maior acesso, pode ter maior coordenação do cuidado, que são alguns princípios aí, que eu estou falando, o que ele também ajuda a nomear de cuidados primários, ou atenção primária em saúde, em que você vai criando pequenos centros, o que a gente pode considerar aqui no Brasil das equipes de saúde da família, para atender as necessidades singulares, regionais,
da população brasileira diante desse cenário que eu falei, que é bastante diverso e complexo. Vejam como isso se conecta com os marcos fundamentais da nossa Constituição, já está lá no nosso artigo 198. O 196 até o 200 são os artigos que falam da nossa saúde no Brasil de maneira bem abrangente. E ele está lá, então, falando sobre a questão da rede regionalizada e hierarquizada. Eu fiz o destaque para que vocês já anotassem que isso já é uma conversa que vem na Constituição, mas que já marcos históricos na própria Conferência de 86 também já está sinalizada, porque até então a gente tem um modelo condutório onde há uma condução e apontamento de diretrizes do Ministério da Saúde e que ele, de alguma forma, homogeneiza, né, as regiões. Então, a ideia é extrapolar isso. Vou dar mais celeridade para o processo para não ficar muito longa a aula. A Lei 8080 também, que é uma das nossas leis fundantes, né, para a saúde, também fala de um conjunto articulado, logo, em rede e contínuo de ações e serviços e redes loco-regionais. Depois há um desdobramento também, distritos sanitários, enfim, essa ideia de várias pequenas porções que vão se conectando a um todo, e esses sistemas regionalizados podem ampliar essa comunicação. Outros marcos fundatórios, assim, legais, aí por decreto e portaria, são essas duas, a 4.279 de 2010, que apresenta, então, as diretrizes organizativas da Rede de Atenção à Saúde, e o decreto 7508, também um decreto importante, que regulamenta a 8080 de 1990. Eu sei que eu estou falando aqui um monte de portaria, marcos legais e fundantes, eles estão disponíveis na internet, né, nenhum deles foi revogado, então continuam até hoje vigentes. São ainda nossos pontos de sustentação. O que é, então, a rede de atenção à saúde? É um arranjo organizativo, ou seja, um modo de organizar ações e serviços de diferentes densidades tecnológicas. O que isso quer dizer? Que há serviços que oferecem oferecem alternativas, né, recursos que são complexos e aqueles que não são tão complexos. Mas você pode perguntar o que é densidade tecnológica? Bom, quando eu penso num raio-x, por exemplo, eu estou pensando numa densidade ou uma tecnologia que pode parecer que poderia ser distribuída para todos os serviços, mas eu preciso entender que alguns serviços vão ter demandas para um raio-x, enquanto que outros não. Por isso que a gente vai distribuindo, falando do jeito bem simples, distribuindo e tendo uma noção de gestão dos espaços, para que se distribuam serviços, pessoas, né, nesses serviços, que atendam algumas necessidades e que desenvolvam seus serviços que sejam referências para que não pequenos centros ou pequenos hospitais, não pensar assim, tenham serviços ou tecnologias que não vão atender a abrangência populacional necessária. Além disso, que integre, então, um sistema que se dê de maneira, então, técnica, logística de gestão, para garantir a integralidade do cuidado. Essa ideia serve para que eu constitua serviços, como eu disse, para atender a população de uma determinada região. Do contrário, qualquer município desses 5 mil, mais de 5 mil municípios do Brasil, poderia ter um hospital de uma especialidade e não ter demanda suficiente para atender essa necessidade. Então, é preciso ter essa noção de um todo, ou que se organize um todo, para fazer esses ajustes. A rede de atenção à saúde vem para isso. Só que esse é um desenho organizativo institucional, a partir da portaria. Por quê? Porque a gente tem um modelo anterior, que é o que a gente chama de modelo piramidal, né? Vocês estão vendo uma imagem em que há ali, então, atenção básica, os serviços de média complexidade e de alta complexidade, que seriam os hospitais. Esse sistema hierárquico, então, se supõe que o topo dos serviços, né, seria um lugar onde tudo seria solucionado. O problema é que esse modelo piramidal,
partir de algumas críticas, ele foi sofrendo alterações. Há vastas referências sobre isso. Eu me lembro agora de cabeça um trabalho do Luiz Cecílio, onde ele apresenta uma crítica sobre esse modelo. Então, a gente começou a constituir, e alicerçado no relatório Dawson e outros autores, né, a ideia e a noção de redes. E essa noção de redes vai entender que é uma conectividade necessária e os pontos estariam em várias conexões, não precisariam passar por essa ideia de hierárquica, né, de um encaminhamento. Porque o sujeito do cuidado é o usuário, não deve ser centrado os serviços, centrar as forças nos serviços, né? Eles não devem ser o central disso tudo. Como o Brasil enfrenta uma transição epidemiológica forte, né? O que o Eugênio Vilaça Mendes chama de tripla carga de doenças, ou seja, uma densidade também demográfica muito grande, a população se movimenta muito e as próprias características das doenças também fazem com que tu precise ter uma organização efetiva desse serviço, que não seja fragmentada. Ele aponta, então, a tríplice carga de doenças a partir das doenças infecciosas crescentes no Brasil, as violências urbanas, que tem a ver com as causas externas, né? Entre elas, por exemplo, os acidentes de trânsito e as doenças crônicas, que são também, assim como no Brasil fora do Brasil, no mundo, agentes que interferem na condição, na qualidade de vida da população. Aí entram doenças cardiorrespiratórias, pulmonares, neoplasias, né? Enfim, são essas doenças, embora a neoplasia não é doença crônica, né? São doenças que estão aí acometendo a população e a gente precisa ter uma certa agilidade para responder a isso que está sempre em transição. Ele, então, nos ajuda, o Mendes, a caracterizar essas redes de atenção à saúde, dizendo que ela não precisa ter uma hierarquia como antes, mas que ela seria poliárquica, né? Ou seja, tem vários, uma condução coletiva, né, dos processos, e essas deveriam, então, ir ao encontro da atenção primária em saúde, ou atenção ao cuidado em saúde, que seriam as unidades de saúde da família, onde a gente tem hoje como arranjo organizativo mais perto da população, né, o acesso, pelo menos. Então, essas relações se dariam em diversos pontos, e aí poderia, então, ter uma responsabilização maior e contínua para atender as famílias e aquela comunidade, né? Além disso, as redes de extensão à saúde poderiam ter um compartilhamento de objetivos e compromissos, né? Resultando, então, em questões econômicas e sanitárias. Se eu consigo vigiar uma atenção que está acontecendo naquele território, eu consigo ter também iniciativas preventivas, né, para surtos epidêmicos ou tratamentos preventivos profiláticos também. E esse cuidado, então, poderia ser multiprofissional, né, não é centrado no médico, e atendendo às necessidades da população. Não adianta eu ter trabalhado com uma população ribeirinha, temas que dizem respeito à população quilombola, né, ou questões que são de uma determinada região, como o Nordeste, tentar transpor para o Sul. Por isso, atender às necessidades da população. Didaticamente, aqui um quadro onde se compara faz essa distinção entre o sistema fragmentado hierárquico piramidal, né, com a rede de atenção à saúde. Óbvio que a gente tem uma defesa, né, da rede de atenção à saúde, porque ela nos parece algo mais coerente e que atende às necessidades realmente da população, embora operacionalizá-la é muito mais complexa, né. Então tem aqui, vocês vão ver essas diferenças que ficam mais nítidas, né, algumas já citei, tá. A intenção da constituição da rede é que amplie essa atenção integral, né. E as ofertas dos serviços de saúde. Seria essa, assim, o mote. O Ministério da Saúde, em 2011, começou a trabalhar com uma concepção de redes temáticas. Vocês vão encontrar muito material disponível na internet também sobre elas. Priorizou essas 5 que estão aqui disponíveis, que é a rede Cegonha, a rede de urgência e emergência, a RUI, a rede de atenção psicossocial, a RAPS, a rede de atenção a doenças crônicas e a rede de cuidado das pessoas com deficiência. Algumas redes tiveram maior visibilidade, recursos financeiros, enquanto que outras nem tanto. Vocês vão pensar nas maternidades e casas de parto
vão pensar em rede cegonha, vão pensar nas UPAs, né, unidade de pronto atendimento, vão pensar na RUI, que é da urgência e emergência. Se formos pensar nos CAPs, vamos pensar na atenção psicossocial. E é isso, cada uma teve a sua velocidade, sua intensidade, de acordo com o momento político e organizativo daquele momento, naquele tempo e espaço. Junto com isso, então, uma outra concepção conceitual, que é as linhas de cuidado, entendendo que a atenção básica, e aqui vocês eu não vou entrar no mérito da discussão, atenção básica e atenção primária em saúde, isso também é uma discussão que vale maior tempo, mas vou usar aqui como sinônimo, né? Entendendo que que a atenção básica seria, então, o espaço privilegiado onde a pessoa teria preferencialmente acesso, cuidado, continuidade a cuidado, integralidade, e isso fosse regulado, vamos dizer assim, pelos profissionais que estão lá perto dessa população. E na necessidade de acessar o serviço, buscaria. Esse seria, então, o desenho organizativo do Ministério daquele tempo, para que fosse, então, efetivamente melhoradas as condições das doenças crônicas, diminuir as referências especialistas e acúmulo de filas, né? Que os hospitais não ficassem superlotados, com demandas que as pessoas simplesmente vão acessar os serviços sem passar pelos serviços mais perto de casa, já vão direto para a urgência e emergência do hospital, o que causa um superlotamento, aumentando também a eficiência do sistema de saúde, né? O usuário vai se sentir resolvendo um problema dele mais perto da casa dele, sem se deslocar, também isso é outra questão, produzindo, então, serviços com maior efetividade e menor custo, e aumentando a satisfação dos usuários, né? Aí a outra discussão que vemos transpondo esse arranjo organizativo institucional, porque eu acabei fazendo uma consulta ao site do Ministério atual, estou falando aqui 2021, embora lá a gente vai encontrar a SAS, Secretaria de Atenção à Saúde, como um espaço onde vai ter as diversas áreas programáticas que vai dar conta das demandas nacional, você vai ver que essa discussão das redes de atenção à saúde fica nebulosa. Convido vocês a procurar um pouco mais nos sites oficiais e encontrar respostas que tratem disso, né? Os serviços cada vez mais desconexos ou revalorizando aquela ideia hierárquica dos serviços, né? Vamos pensar assim. Tá aí o convite. E a discussão dos territórios vivos, ela é um pouco além da discussão da rede de atenção à saúde. Porque se a gente pensa que saúde, ela é uma conexão, e que a rede é uma forma de pôr em conexão a saúde, é entender que a rede tem vários pontos, né? E necessários, inclusive. Assim como nossas próprias vidas, tem vários pontos, várias conexões. Só que também isso induz a uma produção de normas e alguns tipos de isolamento, se não houver um canal, ou se não houver comunicação entre os serviços, né? A ideia, então, essa rede de nós, é construir uma gestão territorial capaz de dar conta das necessidades daquele território. Essa Araranguá, Santa Catarina, com as suas demandas e seus serviços. Porque, diferente de Araranguá, que há, por exemplo, um CAPS, que há outros serviços ambulatoriais, municípios ainda menores na região não vão ter esses serviços e não tem como contar com eles. Então, precisam criar uma articulação ou dar algum tipo de resposta para as necessidades da população, seja por encaminhamento ou por constituição do serviço. A rede, então, precisa de vários nós. Aqui tem alguns exemplos, né? Dos movimentos sociais, das comissões dos movimentos, né? Tanto na articulação das gestoras, que se dê nos conselhos municipais, que se dê nos ambulatórios com CAPS, a equipe de saúde da família, os pontos de cultura, que nem é um tema mais que está vigente, a conexão intersetorial entre o Ministério Público, em que a gente faz também articulação com outras instâncias. Isso tudo são vários pontos da rede que nos colocam em rede, vamos dizer assim. E o que pode uma rede de rede? Criar multiplicidade, agenciamentos, outros, né? Ela vai inovando, ela vai criando a partir da heterogeneidade que se dá nos territórios. E aí também vão fortalecendo redes de trabalho em saúde. Então, profissionais que se conhecem, que se fortalecem, entendem os fluxos, e esses fluxos vão criando potencialidades
a partir do que o Ricardo Teixeira nos aponta. Ele também chama de redes de conversação do trabalho afetivo, né? Onde se produz subjetividade e sociabilidade. O trabalho ele é um espaço de produção de subjetividade, tanto para o cuidado com o usuário, para com o próprio trabalhador e o próprio gestor. Não há como separar, no ponto de vista do Ricardo, e eu faço dele minhas palavras, essa conexão que se dá e se produz todo o tempo junto. Né? Eu me afeto e sou afetado por aquilo que faço e aquilo que fazem comigo no mundo. E isso não deve ser desconsiderado. Né? Essa dimensão, então, permite incluir, para a constituição de uma rede, a noção, então, de acolhimento e vínculo, cidadania, inclusão, o cuidado em si, o território, tudo isso vai consolidar essa ideia de rede, que alguns desses tópicos estão referenciados na rede de atenção à saúde, mas a rede ela é muito mais do que rede de atenção à saúde no arranjo institucional, pensando, né? Porque ela permite, então, a construção de canais abertos, na lógica de uma clínica ampliada, intersetorial, que tenha múltiplos olhares sobre quem são aqueles sujeitos, e inclusive incluindo os usuários na participação na tomada de decisões, e que ele faça toma decisões junto, para que ele não crie uns itinerários terapêuticos próprios, mas que ele seja conduzido também pelas equipes de saúde. Né? Para constituir, então, a rede, é preciso rodas de conversa entre todos os profissionais, gestores, ou seja, uma continuidade, uma necessidade de conversação, né, de conversas, e há reuniões periódicas, discussão de casos, para compartilhar ações, porque onde não há compartilhamento, há uma redução de sentido. E que as intervenções possam ser, então, conjuntas, permanentes, discutidas, em todos esses três tipos de elementos, atores que eu falei, gestor, usuário e trabalhador. Do contrário, haverá um distanciamento e a gente vai estar falando aí de um lugar que é um pouco distante da ideia de noção de saúde ampliada, que é o que a gente deseja. Senão a gente começa a falar e reduzir a doenças, né? E o processo de saúde e doença é muito mais do que falar sobre doença. Compartilhar saberes e construir propostas conjuntas, como eu disse, para evitar danos ou heterogeneias desnecessárias. E, por fim, né, construção de fluxos referenciados, que as pessoas entendam que há uma necessidade desses fluxos. Quando a gente entra no serviço público, a gente vai, aos poucos, indo compreendendo, se apropriando desses fluxos. E que, onde há planejamento e a execução disso. Não adianta a gente só executar se não formos planejar as ações em nível macro e nível micro, sem se esquecer a dimensão afetiva. Aqui eu citei alguns espaços de construção de redes, existem outros tantos, mas aí, só para ilustrar, né? Apoio matricial intersetorial. O apoio matricial é um arranjo organizativo também, não só organizativo, mas pedagógico, para ofertas de cuidado e de educação, fóruns municipais de todos os tipos, né? Onde há discussão sobre temáticas que são necessárias para aquele município ou região, atendimentos compartilhados, consultas compartilhadas, interconsultas, reuniões colegiadas dos distritos, se há distritos no município, tem município que não tem distrito, conforme o seu porte, grupos, né, de todos os tipos, que se dê também de maneira setorial, com a participação da escola, por exemplo, reuniões, então, entre vários tipos de equipe, de diferentes serviços, e que seja intersetorial, como o CRAS, né, Conselho Tutelar, consultório não é de rua, consultório na rua. Uma rede que é, de alguma forma, é um espaço aberto, e como diz ali a própria política, é um espaço também de arena, né, de abertura, é a rede Humaniza SUS, ainda existe até hoje, diz da Política Nacional da Humanização, mas ela extrapola, onde as pessoas podem, qualquer pessoa pode trazer informes, relatos, e constituir uma rede quente de conversação, né? Então tá aí a dica, redehumanizasus.net, para quem não conhece, confira. Eu coloquei aqui alguns filmes e documentários que podem tratar da questão de redes, o jardineiro, redes e como se dão, né, as partes ocultas dessas redes, as constituições de redes, o cuidado também. O jardineiro fiel, são sugestões. A rede social, com o filme e documentário Dilema das Redes, mais recente, e o filme e o documentário Psycho. Né? Muito bons esses.
para o meu ponto de vista. Quem quiser, acompanhe. Essas são as referências que eu utilizei, sobretudo as portarias, o Ricardo, o Teixeira, o Eugênio, e essa perspectiva também que o Merri nos aponta de tecnologias leves, né, trabalhos afetivos, colaborativos. A ideia é que fosse algo sucinto, por isso que eu não estou aqui querendo me estender muito, certo? É uma temática que valiosa, potente, embora em 2021 não vejo ela tão aquecida como discussão, mas é necessário criar também, para além dos arranjos institucionais, outros modos de mantermos rede, porque afinal necessitamos da rede. Eu lembro sempre do exemplo da professora Liane Henrique, que fala: as redes precisam de espaço, precisam dos buracos, precisam desse vazio, para também escapar algumas coisas, né? Ela sempre usa a metáfora é muito comum a metáfora do pescador que joga a rede, que alguns peixes vão escapar, né? E outros vão ficar. A rede precisa dessa vazão para que também continue em movimento. Do contrário, seria uma sacola, né? Pensando, e a sacola pega tudo. E não é essa a ideia que a gente pensa em saúde, porque senão, se pega tudo, desconsidera as características singulares e individuais desse vasto território que é a saúde pública brasileira. Era isso, espero que tenha suscitado interrogações. Entre em contato com qualquer coisa. Meu e-mail pessoal é carlosgarciajunior@hotmail.com e o institucional é carlos.garcia.junior@ufsc.br. Até mais.